Graça e paz, amados. Nona fala Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que dá no para não poder estar ali. Aos nona fazer resumo mensal mês de março e não só resumo mensal do mês de março, suma também nona papel um bocadinho de livro de Atos. Livro de Atos que nós começamos a estudar desde dia 4 de outubro de 2024 e não consegui terminar no mês que nós estamos no mês de abril. E de abril para diante, suma que talvez vou poder estar já na nota, nós estamos a estudar o livro de Gálatas. Mas falando de livro de Atos, não olha como é que está dividido e na cada divisão que assuntos que tratado. Logo no capítulo 1 e 2, não podia olhar de como Jesus passava 40 dias com os seus discípulos depois que ele entra de morto e passa que 40 dias na ensinar eles a palavra de Deus, na fortificar eles, na recuperar. Lembra de como Pedro e negava Jesus. Então Jesus entra de morto e volta para o Pedro. Pedro podia também voltar e fortificar também os irmãos. E nesse tudo Jesus também olha e na vai para céu e fala aos discípulos: vou ficar em Jerusalém até que vou receber poder do Espírito Santo, que na bem lembra a vós tudo que ensina a vós e através do Espírito também e na ajuda a vós para vos testemunhar tudo aquilo que vou olhar, que vou ouvir, que vou matinar acontecer. E não só isso, mas também que nasceu consolo e nasceu força para cada um de vós e nasceu aquilo que não acompanha vós na bom trabalho, para ver Jesus fala tudo aquilo que fia nele e podia fazer muito mais do que aquilo que ele próprio faz. E não só isso, mas também que sinais com milagres e não acompanhava eles. Então, com isso tudo, tinha necessidade de receber poder do Espírito Santo. Isso acontecia no dia de Pentecostes, onde que o Espírito de Deus iria e manga de gente se converter. De lá para diante, apóstolos, através do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra de Deus, começaram a fazer coisas maravilhosas, a curar manga de gente, mas também começar a perseguição, aquilo que aconteceu com Jesus, e acaba de continuar a acontecer com discípulos, para tudo aquilo que ela testificava no nome de Jesus, com grandes da igreja, nesse caso os fariseus, que mistiba ouvi. No capítulo 3, para diante, depois da descida do Espírito Santo, não olha primeiros acontecimentos de que Pedro com João tinha vai para a casa de oração, que o homem manco com a pedi deles se mola, de que podia falar ouro com prata não tem, mas aquilo que não tem não dá. Falar no nome de Cristo Jesus lanta boianda. Então, ali não está para não conta a nós suma crente que não tem estado no oferecer aqueles que têm necessidade que está ao redor de nós. Amigo bom, a boa suma crente que tem estado no oferecer mundo. E claro, Pedro responde sabiamente na falar, não tem ouro com prata, mas aquilo que não tem não dá. É claro como a Iago ou fonte doce que pode dar nunca Iago salgado. Então, aquilo que você tem e ele que você oferecer. Ali não tem pergunta que você tem estado não oferecer para o mundo ou para o próprio irmãos dentro da igreja. E vale a pena não refletir nesse assunto. O que nós estamos a oferecer para aqueles que estão ao redor de nós e para aqueles que estão no mundo que têm necessidade. De capítulo 9 para 12, nós a conversão de Paulo. Quem que era Paulo? Paulo é homem que cresceu base de Gamaliel, na tudo instruções de leis, e guiado para fariseus, saduceus, ele anda contra a igreja de Cristo. Suma com Anás que Caifás ele andava contra Cristo até no momento que crucificado. Então, assim também que Paulo estava a ser instrumento na mão do inimigo para perseguir a igreja de Cristo. Até no momento que pediu licença para prender crentes na Damasco, onde que teve encontro com Cristo Jesus. E a partir de lá para diante, nós já como que Paulo está sendo transformado. Outra questão mais que vale a pena não pensa, como é que nós está sendo usado, ou seja, qual tipo de instrumento que nós quem que está usando. Porque manga de bias nós está na igreja e não perseguindo próprios irmãos dentro da igreja. Manga de bias nós está no trabalho, na escola e em outros lugares, nós está perseguindo companheiros.
só porque se ideias é que mesmo que nós, é pensamento diferente que nós. Na verdade, nós tudo não é diferente, mas nós chamamos para ser colaboradores, não competidores, ou seja, para estar no mesmo nível de igualdade. Deus está jubilo assim, mas na verdade, nós tudo não é diferente. Cada um tem essa missão, cada um tem essa responsabilidade, cada um tem essa maneira de fazer coisas. Paulo canta bem as coisas. Para ver que ora que nós temos Cristo, independentemente de ensinamentos que nós recebemos, independentemente de quem que pode dar no ensinamento, se nós temos Cristo Jesus na nossa vida, ainda faltando algo muito importante, que ser o amor. Para ver amor, Cristo veio morrer para nós não podemos ser salvos. Para ver amor, não cuidado, não chamado para fazer parte do reino de Deus. Para ver amor, não tem oportunidade de ser colaboradores de Cristo para expandir as boas novas de salvação. Agora, vou poder ser o doutor, vou poder ser o formado, não sei o quê. Se você tem o Espírito de Deus na boca, desse modo, para desse modo, eu poder fortalecer, ou seja, encheu com amor e misericórdia. Claro, Buna vive a palavra de Deus na extremo, que nos tornou muito radical, como Paulo passa a perseguir aqueles próprios que vou poder chamar de irmãos, ou passa a perseguir eles. Porque a lei de Moisés, tanto quem que dá Moisés lei e Deus. Lei que Jesus bem cumpre, exatamente lei de Moisés. De que para não pecar, ou seja, naquele tempo antigo, para pecar e ser coberto ou perdoado, e precisa sacrifício de cordeiro. É exatamente isso que Jesus vem fazer. Para não gastar na sacrificar cordeiro todo o tempo, sacrifício de Jesus e seja suficiente, é como andei falar, está consumado. Desse modo, nunca precisa mais de fazer sacrifício, e que precisa mais circuncisão para poder ser salvo, e que precisa mais cumprir lei para poder ser salvo. Mas sim, e tem necessidade de confiar em Jesus Cristo, boenda segundo sua vontade, segundo o Espírito Santo na guia. Ou seja, e capaz de obras, e capaz de aquilo que não faz que não nascer salvo, mas ia através de Cristo Jesus, através de fé na Cristo Jesus. Então, e tinha necessidade para Paulo entender de como e que a lei que te salva, mas e fé através de Cristo Jesus. E que não obras, mas tudo aquilo que Jesus podia fazer na cruz, depois que é crucificado, enterrado no terceiro dia diante de morto. E ali que nossa salvação está nela, não feitos. Ora, quando continua para diante, no capítulo 13, 15, de capítulo 13 a 15, não olha Paulo com Barnabé é convertido e é chamado para o trabalho de Deus. Que Paulo, quando seguia crentes na Cristo Jesus, e passa a ser o testemunha desse mesmo Cristo. Amados, suma que me falava, independentemente de quem que foi no mestre, não tem necessidade de ter encontro com Jesus, de modo de poder entender qual que vontade de Deus para a vida. É bom na hora, é bom não ler a Bíblia, é bom não aprender, mas melhor do que tudo é encontro com Jesus Cristo. Encontro revestido com o Espírito Santo para ajudar a entender, porque ele que está convencendo o homem para mostrar como que não fazia errado e precisa converter, precisa e muda. Claro que Paulo, na posição que estava, atividade ou que não fazia. Se o Baba falar bem errado, com certeza ainda lanta contra. Mas depois que tem encontro com Jesus Cristo, Paulo torna um homem diferente daquilo que serva e que serve jamais ele. Até ele próprio fala, e calma que não vive, mas e Cristo que não vive. Não. Ou seja, vida que não leva, e tem uma perda, e gosta daquilo que não vive, sendo Cristo que não vive. Não. Que tem uma ganho. Então, ele tem importância, não busca ter encontro com Jesus, por não ações de ser guiado através do Espírito Santo. De capítulo 16 a 20, não olha Paulo começando a fazer visitas, ou seja, e na visitava igrejas, e na visita irmãos, e na fortalecer eles e na ensinar eles a palavra de Deus. Paulo e ser aquilo que é chamado para pregar para gentios, aqueles que conheciam. Suma que Pedro é chamado para pregar para israelitas, para pregar para aqueles que um dia ou outro é ouvido falado de Deus, para pregar eles boa nova. Assim que Paulo também é chamado para pregar evangelho para aqueles que conhecem Deus. E mesmo assim, Paulo passa perseguição. Paulo chutado, Paulo prendido e passa manga de situações constrangedoras. Mas nunca no cano de Paulo me estive a desistir de trabalho que dava.
nunca olha Paulo perde ânimo. Porque é uma coisa importante que nós entendemos. Ora que cedo Deus que chamando na verdade para não cumprir esse trabalho, ainda que não cure suma Jonas, não volta para cumprir que ordem. E hora que Deus te chamando para um trabalho, não está levando até fim, não está de sal na caminho. Talvez manga de projetos, manga de assuntos, como se trata, acaba de sal na caminho. Talvez boca para punta Deus se aquilo mesmo que me está para fazer. Talvez boca para analisar se aquilo mesmo que Deus te chamou para ele. Caminho que Paulo estava nele e que aquilo que vontade de Deus para sua vida e cortelá-la e dar aquilo próprio que disse. Ou seja, projeto de Paulo vai que aquilo que vontade de Deus na sua vida. E Deus e lhe dá o projeto que ele tem para ele próprio, que prega a palavra de Deus, que fala de quem próprio que ele precisa. Amado, a nós e que é instrumento de Satanás. Ainda que não prega a palavra de Deus, outros gentes que não me estão ouvindo, ainda falando mal de nós, ainda cobrando mal, ainda injuriando, ainda lançando falso testemunho contra nós. Jesus falava saltar da alegria, porque assim que profetas antigos é tratado e garante pagamento na perão no céu. Ou seja, alguém ouve palavra e se é tal de bom gosto ou não, a boca tem razão de revoltar de lanta contra que alguém. No trabalho e prega a palavra de Deus e que a força de alguém convertir. No trabalho e leva o evangelho e que apoia alguém a força ser de Cristo. Esse trabalho e do Espírito Santo, ele que te convence homem para mudar de si maneira de andar, para abandonar o pecado, velha natureza e ser Cristo para poder ser salvo. No trabalho e prega o evangelho e ora e busca ter vida santa e condigna que Deus. Resto de convence homem que ele é trabalho do Espírito Santo. Então, aquele trabalho que Paulo na força de abaguinte nega seguir Deus ou nega seguir Jesus Cristo, mas sim para voltar para a lei de Moisés. E que o trabalho de Paulo é comandar Deus e tirá-la e dar o trabalho que livre fazer, que prega o evangelho, que fortifica a igreja, que implanta a igreja. Com tudo aquilo que Paulo podia estar na passa, perdendo todas as regalias que podia ter. Mas Paulo fala de como aquilo gosto que tem que ser Jesus Cristo e tem mais ganho do que aquilo que serva. Agora, será que você tem também essa percepção? Você tem também esse conhecimento? De capítulo 21 a 28, não olha Paulo prendido. Paulo prendido para ver que exatamente aquilo que está prendido a outros gentes. E para que razão tem que foi prendido? Para bem falar de Jesus Cristo. Então, Paulo prendido, hoje vai para Jerusalém e começa na manga de processos de julgamento para poder acabar aquele. Fariseus, professores de lei, sacerdotes, ela buscava tudo maneira acabar com Paulo, entregar na mão de romanos, suma que Jesus e cedo vai entregue na mão de romanos ao ponto de crucificar. Assim também que começava a correr atrás de Paulo, para Paulo também passa para o mesmo processo. Porque na verdade, Deus ou Jesus lhe dá a missão de não pregar a verdade para a verdade e poder libertar gentes. Mas inimigo que me está lá. Inimigo que me está lá. Esses fariseus, professores de leis e sacerdotes, eles continuam a manter o povo na ignorância, continuando a cumprir a lei de Moisés, sendo fazer o povo ser escravo. Jesus fala de como eles serão sepulcros caiados e cova do fundo, né? Para ali fora está sendo bonito, mas lá dentro é podridão. Ou seja, está põe a cargo mais pesado riba de povo de que eles próprios. Leis que não cumprir, ele que também se para outros guintes cumprir. Ora, como não abre guintudo para como não, que lei de agora, através de graça, não pode ser salvo, e que precisa de mais sacrifício, e que precisa manga de outras coisas que antigamente está fazendo para ver Jesus e fazer aquilo tudo na cruz. É talanta contra bom. Para ver ele que está ganho, ou seja, é evidente a casa de Deus no estilo de negócio. Faz sim para você poder ser salvo. Esta parte como a boa compra, boa salvação. Uma desmontante ou uma fazer tal coisa para você poder ser salvo. E aquilo tudo que vai para Deus e questões para eles próprios. E tal como não olha mangas de igrejas aos, dá tanto para a oração tal, dá tanto para a bênção, dá tanto para esse, dá tanto para aquele outro. Na verdade, no dia de dar para a casa de Deus,
para se mantimento, no dia de dar para a casa de Deus, para trabalho contínuo, no dia de dar para trabalho de Deus, para a honra e glória de seu nome. Pai, que falta nada na casa de Deus, mas és da e que aquilo que está fazendo ser salvo. Aquilo nunca está justificando ao ponto de não ser salvo. O único que pode justificar é Cristo Jesus para aquele sangue que derrama na cruz. Então, no dia de ter atenção a essas coisas, e claro, como assuma que Paulo perseguido, a igreja também é perseguida ou está na perseguido, que perseguições silenciosas dentro da igreja própria, onde que está nela, onde que está congrega nela. Talvez você não seja perseguido. Na sua casa, na cor de trabalho, em outros lugares, talvez você não seja perseguido. Jesus avisava. Jesus avisava. Então, terminando esse resumo mensal e próprio resumo do livro de Atos, para falar assim de como no mundo não tem aflições, mas Jesus fala para não ter bom ânimo, porque ganha o mundo. Não pode olhar tudo aquilo que os apóstolos podiam fazer, e cedo através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nunca pode fazer nada. Sem o Espírito Santo é que tem como não cumprir a palavra de Deus na vida, muito menos para levar a missão adiante. Sem o Espírito Santo, com certeza Paulo não desistiu para tudo aquilo que passa. Com certeza discípulos não desistiram para ver uma conoja. Discípulos antes de ter o Espírito Santo, já Jesus prendido. Manga deles, cada quem vai para esse lado, cada quem volta. Exemplo de Pedro, volta e vai fazer atividade que não faz. É como a manga de nós, não está bem igreja, não cedo, não começando a subir rápido de nível. Do nada, não está desviando, não volta mais, não é que não está trabalhando. Para ver, talvez não crescer rápido, mas sim Espírito Santo. Então, e vale a pena Espírito Santo na vida. É que o livro de Atos não bem narrando, sim Espírito Santo não nasceu fracassado, mas com o Espírito Santo. Pedro cobarde com Curiba e torna Pedro corajoso com a papel diante de aqueles próprios que não buscava acabar com ele, diante de aqueles que não buscam silenciar. E bem pontar assim, então calca mais bom, não obedece Deus ou obedece homem. Não fica para ali, diz com essa reflexão. Para o calque melhor, obedece Deus ou obedece homem. Até a próxima, para Deus abençoar.